Como ter mais foco e concentração no dia a dia? Se você está assistindo a esse conteúdo, né? Essa é a gravação de uma live. E se você está assistindo, é porque eu gostei do conteúdo e resolvi salvar aqui no meu IGTV. Quanto tempo você consegue passar hoje em dia? Responde essas perguntas se você for capaz. Quanto tempo você consegue passar hoje em dia concentrado em alguma tarefa sem se distrair? Quanto tempo você consegue se concentrar estudando ou então trabalhando, sem ser interrompido por alguma interferência externa ou alguma ideia que passa pela sua cabeça e você acaba interrompendo o que você estava fazendo? Quanto tempo você consegue conversar com alguém olhando no olho dessa pessoa sem checar o celular? Ou então falar no telefone com alguém sem precisar desviar a atenção, interromper a conversa? Quantas vezes você já terminou seu dia exausto e aí quando você foi se dar conta, você não fez nem a metade do que você deveria ter feito? Ou seja, você acaba o seu dia super cansado e percebe que não fez tudo o que você gostaria de ter feito. O primeiro desafio aqui, gente, hoje é você conseguir permanecer nessa live sem se distrair, sem sair daqui e passar para a próxima live ou passar para o próximo Stories. Vocês que já estão chegando para assistir ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Dani Lu e essa é uma live sobre como ter mais foco e concentração no dia a dia. Alguns sintomas dos novos tempos e atire a primeira pedra ou então escreva o primeiro comentário. Quem aqui não for vítima, quem fala assim, eu não tenho isso, escreve no comentário. Alguma coisa que você fala assim, eu não tenho isso. Primeiro sintoma que tá deixando a gente louco, totalmente sem foco, sem concentração. Estar conectado 24 horas por dia. Querendo ou não querendo, você tá 24 horas por dia no seu Facebook, no seu e-mail, no seu Instagram e sei lá eu em qual mais rede social, no TikTok e sei lá eu em quais redes. Outro sintoma, interrupções constantes. Ou é o telefone que toca, ou é a campainha, ou é alguém que te chama para te pedir alguma coisa, ou é alguém que te chama para contar alguma coisa, ou você tem que atender alguém que chegou, você estava fazendo uma coisa concentrada e aí surge uma coisa urgente. É assim ou não é? Outro sintoma, ficar pulando de tarefa em tarefa. Começa uma tarefa e aí não termina, nem terminou aquela, não termina aquela, já começa outra. E aí começa outra e não termina também. Começa outra e vai pulando de tarefa em tarefa, volta para outra, interrompe, vai atender. Outro sintoma, viver na correria. Outro sintoma, não ter tempo para nada. Quem aí não tem mais tempo para nada? Tipo assim, Dani, não tá dando tempo para nada. Mais um sintoma, esquecer de coisas importantes. Você vive esquecendo de coisas importantes, como por exemplo pagar a conta, esquecer do aniversário de alguém, esquecer de dar parabéns. Tipo, preciso ligar pro fulano para dar parabéns para ele, preciso mandar uma mensagem de parabéns. Depois eu faço, quando você vê. Ou então esquecer de responder uma pessoa no WhatsApp. Uma pessoa que você queria responder, mas não respondeu na hora, você foi fazer outra coisa. Outro sintoma, você pega seu WhatsApp para fazer uma coisa, tipo assim, eu vou mandar uma mensagem para minha mãe para avisar não sei o quê. Só que a hora que você abre seu WhatsApp, tem 4 mensagens lá para você olhar e responder. Em vez de você fazer o que você ia fazer, que era mandar aquela mensagem pro seu chefe, para sua mãe, sei lá eu, você vai primeiro olhar o que chegou, aí você começa a responder. Quando você percebe, passaram 30 minutos, 40 minutos e você não fez o que você ia fazer, e aí você esquece aquela coisa que você ia fazer, aí você volta de novo. Se atrasar. Outro sintoma, se atrasar. Você vive se atrasando para as coisas? Quando você vê, já passou da hora de almoçar. Quando você vê, passou da hora de fazer tal coisa. Quando você vê, passou da hora que você tinha combinado um compromisso. E os 2 piores sintomas, provavelmente, né? Que estão tirando o nosso foco e nossa concentração. Muito tempo virtual com desconhecido, com pessoas pouco importantes,
passando o Instagram, vendo a vida de outras pessoas, vendo o que as outras pessoas estão publicando e muito pouco tempo, pouquíssimos momentos de conexão física virtual com as pessoas que mais importam. Então vamos lá, tira a primeira pedra ou então escreve o primeiro comentário. Quem não tem algum desses sintomas aí, coloca eu não tenho nada disso, né? E isso, qual que é a consequência de tudo isso? Tá cada vez mais difícil ter atenção plena. Cada vez mais difícil ter atenção plena. Cada vez mais difícil você permanecer com atenção naquilo que você começou a fazer até você terminar. Cada vez mais difícil focar no aqui e agora. Tá ficando quase impossível focar no aqui e agora. A atenção divaga o tempo todo. Ó, pessoal, vocês que já estão chegando para assistir ao vivo, essa live é sobre como ter mais foco e concentração no dia a dia. Eu vou dar para vocês várias dicas práticas e no final eu vou pensar se eu vou dar no final um presente. Mas vou dar várias dicas práticas para você que quer ter mais foco e concentração no seu dia a dia. Então, se você precisa de mais foco e concentração, comenta aqui, preciso, escreve nos comentários, preciso. Olá, Thaís, tô aqui assistindo a live, acho que é isso que a Thaís está querendo dizer. E já me chamaram várias vezes no início, deve ser isso, né? Pois é, o seu primeiro desafio para ter mais foco e concentração é conseguir permanecer nessa live sem se distrair, sem sair daqui e sem ser interrompido. Se você tá precisando de um pouco de paz, porque nesse caso, gente, não é nem só foco e concentração. Se você não consegue fazer nada sem se distrair, sem ser interrompido, você tá precisando de paz. Escreve nos comentários se você também tá precisando, escreve eu preciso. Escreve eu preciso se você precisa de mais foco e concentração. Bom, tem várias pessoas escrevendo aqui, eu preciso, então eu vou dar para vocês várias dicas e eu vou dar sim também uma estratégia que vai mudar a sua vida. Se você gosta disso, se você quer verdadeiramente isso, aperta o dedo nesse coração que eu já tô vendo aí que tem um monte de coração pulando para eu saber que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo vai te ajudar. E compartilha. Quem mais que deveria assistir essa live que não tá aqui? Quem que você acha que também precisa disso? Tem um aviãozinho aqui, ó, bem aqui embaixo do meu dedo. Você clica nesse, você aperta esse aviãozinho aqui, vai aparecer uma janelinha com várias pessoas no seu Instagram. Manda para as pessoas que você acha que precisam desse conteúdo também. Manda lá, manda para quem você acha que precisa também de dicas para ter mais foco e concentração. Vamos lá. Bom, pessoal, existe um livro chamado A Única Coisa. E esse livro, ele fala de algo tão simples, mas tão importante. Eu não sei se alguém que está aqui assistindo já leu esse livro, né? Ou já ouviu alguma palestra sobre esse livro. A Única Coisa explica o seguinte. Imagina que você está aqui no centro, tá? Você está aqui no centro. E você quer chegar a algum lugar, você quer terminar uma tarefa, você quer emagrecer, você quer alcançar algum objetivo, você quer realizar algum sonho, você quer pagar suas dívidas, você quer juntar dinheiro para comprar alguma coisa, você quer fazer uma viagem, você quer começar um projeto novo, você quer começar um negócio. Então você tá aqui no centro, tá? E aí tem várias coisas que você quer. E ao mesmo tempo tem várias coisas acontecendo no seu dia a dia, tudo aqui em volta. E aí, o que você fica fazendo o tempo todo? Você vai um pouco para cá e faz um pouco disso. Aí você vem, lembra de uma coisa que você tinha esquecido de fazer, vai lá e faz. Pronto, vem um pouco para essa direção. Aí você desvia o foco e vem e começa a fazer essa outra coisa aqui. Aí você não termina, você para, porque você lembra que tinha uma conta urgente que tinha que ter pago e não pagou. Aí você sai, vem e paga a conta. Aí você lembra que você precisava mandar um recado para alguém, você entra no WhatsApp, pronto, veio na outra direção. Entra no WhatsApp e vai mandar uma mensagem para alguém. Só que aí quando você entra no WhatsApp, tem 4 lá te esperando, sei lá eu quantas mensagens,
Em vez de você mandar a mensagem para aquela pessoa, você vai olhar as outras que chegaram. Aí, já que você tá no WhatsApp, você resolve dar um pulo no Instagram. Já desviou para outra direção e caminhou um pouquinho para cá. Aí você fala, meu Deus do céu, eu preciso perder peso, vou sair para caminhar. Aí sai para caminhar. Aí volta, esqueceu que precisa perder peso e come uma sobremesa. Aí você tá cada hora andando por uma direção, cada hora fazendo uma coisa diferente e não consegue chegar a lugar nenhum. É por isso que a maioria das pessoas está vivendo essa sensação de tô na correria, e aí, tá tudo bem? Correria, correria. Não tenho tempo pra nada. Nossa, não tá dando tempo. Nossa, e isso, e aquilo, não tá dando tempo. E as pessoas o tempo todo dando desculpas, o tempo todo dando desculpas, o tempo todo vivendo numa ansiedade e o tempo todo vivendo uma vida estressada. Porque você não faz as coisas que você deveria ter feito e aí você sente culpa. E aí é uma mistura de sensações ruins. E o que acontece é que se você passa a maior parte do seu tempo envolvido nessas energias ruins, de culpa porque não fez aquilo, ansiedade porque não sabe se vai dar tempo de fazer, estresse por causa da pressão, porque você é interrompido, porque você não tá conseguindo, medo do futuro, medo de não dar conta, medo daquilo outro. E aí às vezes você acaba entrando em pânico porque você quer terminar uma coisa e não consegue. Se você passa a maior parte do seu tempo nessas energias negativas, primeiro, você tá gerando um monte de toxina ruim que tá envenenando o seu corpo mesmo, o seu corpo físico, sabe? Você tá produzindo cortisol demais e o cortisol faz muito mal para a saúde. Você tá produzindo energias negativas para sua mente, você tá treinando a sua mente a viver de um jeito ruim. Você tá treinando a sua mente a viver num estado emocional sempre ruim, sempre de cobrança, sempre de ansiedade, sempre de estresse, sempre de nunca tá bom. Enquanto que deveria ser natural, você tá vivendo a maior parte dos seus dias num bom estado emocional, curtindo os seus dias. E aí eu pergunto, quem está curtindo o dia a dia? Quase ninguém. Por quê? Porque as pessoas não conseguem ter atenção plena. Elas não conseguem focar na tal da única coisa. E voltando à história desse livro, A Única Coisa, o que ele fala é justamente o seguinte, é justamente isso. Quando você fica fazendo várias coisas, um pouquinho de cada coisa, e em direções diferentes, com objetivos diferentes, você fica fazendo isso aqui, ó. É como se você estivesse andando um pouquinho em cada direção. E você não sai do lugar, porque você não caminha para lugar nenhum. Quando você se concentra numa única coisa e fica naquilo até que você avance, aí você caminha na direção de alguma coisa que você quer. Então a única coisa, esse conceito da única coisa, ele serve tanto para conquistar grandes objetivos, que é você escolher quais são seus sonhos, quais são seus objetivos, quanto para as tarefas do dia a dia. No dia a dia é você se concentrar em uma única coisa de cada vez. E eu sei que isso parece impossível, e eu sei que vai ter um monte de gente, principalmente as mulheres, adoram falar assim, mas eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Só que tá provado cientificamente que quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, você leva muito mais tempo para fazer todas essas coisas do que se você tivesse feito uma de cada vez. Então, você até consegue fazer várias coisas, mas na verdade você não tá fazendo elas ao mesmo tempo. Você tá fazendo um pouquinho de uma para, um pouquinho da outra, porque a sua atenção, ela nunca consegue ser dividida em duas coisas. Pode reparar, você tá lá, ó, quem nunca colocou um leite para ferver e aí atendeu o telefone, o leite transbordou no fogão. Por quê? Porque você não consegue prestar atenção ao mesmo tempo no leite que tá lá, que vai ferver, e no telefone que você vai atender.
Se você tá falando no telefone com alguém e foi prestar atenção no leite, assim que você desligou o leite que ia ferver, você vai virar pra pessoa e falar assim, que foi? Por quê? Porque você desviou sua atenção do que ela estava falando. A nossa atenção, isso é comprovado cientificamente, ela não consegue se dividir. Então você faz coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tô sempre falando no telefone e fazendo alguma coisa ao mesmo tempo. Tô preparando meu almoço, tô arrumando, pendurando a roupa no guarda-roupa, por exemplo, tô guardando a roupa passada. Só que quando eu tô fazendo isso, eu não estou prestando atenção nas duas coisas. Eu tô prestando atenção na conversa e fazendo uma coisa automática que não precisa da minha atenção. E de vez em quando aquela coisa requer a minha atenção, eu desconecto aqui da conversa do telefone e viro para a pessoa e falo assim, o que foi? E peço para ela repetir. E já tá comprovado, então, que você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, só que você leva mais tempo do que se você tivesse feito uma de cada vez. Bom, agora vamos às dicas. Tem várias dicas aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 10 dicas para você aumentar seu foco e sua concentração, que eu nem comecei ainda, vou começar a partir de agora. E no final eu vou te dar uma estratégia que vai mudar completamente a sua vida. Essa dica vai transformar a sua vida, essa estratégia vai transformar a sua vida em relação a foco e concentração, tá? Antes disso, o que eu quero saber? Tem mais alguém que deveria assistir essa live e não está aqui? Vamos compartilhar? Vamos apertar esse aviãozinho que tá aqui, ó, e vamos compartilhar com quem deveria estar aqui. E se você tá gostando desse conteúdo, se você precisa de mais foco e de mais concentração, aperta a mão nesse coração. Se essas dicas são importantes, vão ser importantes para você, aperta esse coração aí para eu saber que isso é importante para você, tá bom? Em homenagem à primeira dica, que eu acho que vocês nunca iriam desconfiar que eu ia dar essa dica para te ajudar, e ela é a primeira, e ela é importantíssima, para te ajudar a ter mais foco e concentração. Beba mais água. Isso é uma outra coisa que já foi comprovada cientificamente. Gente, já vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Eu raramente vou citar a fonte da pesquisa científica, porque eu sou o estilo de pessoa e isso se chama memória seletiva. Eu sempre fui assim, desde criança. Eu decoro o fato, mas eu não decoro a fonte, tá? Então, quando eu falar pra vocês isso é comprovado cientificamente, você pode, depois da live, ir no Google e buscar a referência. Não espere que eu te dê a referência, porque eu nunca vou lembrar de cabeça. Por mais que eu tente, eu não consigo. Eu só consigo saber. Pra mim, eu só gravo aquilo que é importante. O importante é comprovado cientificamente. Quando você sente sede, gente, olha isso. Quando você sente sede, o seu cérebro ele já está desidratado. Eu não sei se você sabia, mas o nosso corpo inteiro, ele tem água. 70% da composição do nosso corpo é água. Então, todos os nossos órgãos, eles precisam de água para funcionar bem. Não é só o nosso rim que precisa de água para funcionar bem, os nossos rins. Não é só o nosso estômago. O cérebro, ele precisa de água para funcionar. Quando você sente sede, o cérebro é uma das primeiras partes a desidratar. Por quê? Porque o seu corpo, ele toda hora ele entra no modo de sobrevivência, no modo automático de sobrevivência. E o seu corpo entende assim: qual é a parte do corpo que que a Dani menos precisa para sobreviver? Pensa comigo, você tá morrendo. O seu corpo, ele fala assim, não, ela não precisa do cérebro. Se é uma coisa que ela não precisa agora, é do cérebro. Ela precisa do quê? Ela precisa que o coração continue batendo, ela precisa que o pulmão continue funcionando para ela continuar respirando, ela precisa que continue ocorrendo um controle de temperatura, porque senão ela morre de calor ou ela morre de frio. E o que o seu cérebro faz? Ele vai tirar a água da parte que ele acha que você menos precisa. E uma das partes
que se desidrata mais rapidamente é o cérebro. O cérebro desidratou, o que que acontece? Você começa a perder sua capacidade de se concentrar e você começa a perder sua capacidade de raciocinar. Então, primeira dica, quer ter mais foco e concentração? Beba muita água o tempo todo. Também não adianta você tomar 2 copos de água a cada 2 horas, tá? Tem que ser o tempo todo, igual eu tomo aqui, que vocês ficam assistindo e eu tô o tempo todo com o meu copo. Segunda dica é a organização do ambiente. Gente, se você começar a comparar, pega um dia, organiza o seu ambiente onde você estuda e onde você trabalha, não sei, e aí senta para trabalhar ou para estudar naquilo, ou então mesmo a sua casa, tá? Começa a perceber, quando está tudo organizado, o quanto você consegue ter foco e se concentrar numa atividade que você ia fazer. Isso serve para tudo, tá? O ambiente, se ele estiver desorganizado, você se perde o tempo todo. Por quê? Porque você tem pequenos desvios de atenção. Então, você tá aqui sentado para trabalhar, mas a sua mesa de trabalho tá uma bagunça. A todo tempo a sua atenção desvia, porque tem uma bagunça aqui desse lado, tem uma pilha de papel do outro, de coisas que você deveria resolver, tem essa outra pilha de conta para pagar. E isso vai, gente, até em tarefas do dia a dia, como por exemplo, se você for cozinhar, tá? Existe uma diferença gigante entre você resolver cozinhar numa pia que tá toda bagunçada, cheia de louça, você se perde na hora de cozinhar. Você se perde, não tem como, não é o mesmo prato que vai sair. E aqui quem tá falando pra vocês é uma das pessoas que dentre uma das habilidades é cozinhar. Já fui chefe de cozinha, não é minha profissão, mas eu já fui. E é uma grande diferença se você estiver trabalhando numa bancada que tá limpa e organizada. Então a organização do ambiente é fundamental para que você tenha foco e concentração. E aqui eu vou mais longe, tá? Às vezes, até aquela gaveta do seu guarda-roupa que tá lá escondida, lá longe de você, que tá totalmente revirada e não tem nada a ver com esse ambiente que você tá agora, às vezes aquela gaveta lá, ela vem e interfere no teu estudo que você tá fazendo agora. Por quê? Porque o tempo todo você fica se lembrando assim, ai meu Deus, aquela gaveta, ai meu Deus, aquela gaveta. Você perde tempo com isso. E quando a gente perde tempo, eu já fui, Sandra, eu já tive até um programa de televisão na Record, mas isso ficou no meu passado. Eu continuo amando cozinhar, mas não como profissão. Um dia a gente conversa sobre isso. Um dia que a gente for falar de profissão, de como escolher profissão, a gente fala sobre isso. Terceira dica, ainda relacionada ao ambiente, tá? A gente falou da questão da organização, né? Muda completamente a sua capacidade de se concentrar num ambiente organizado. Agora a gente vai falar ainda sobre o ambiente, mas com relação ao controle de distrações e interrupções. Então agora eu vou te dar várias pequenas mini dicas dentro da dica número 3, que é controle as distrações do ambiente, as distrações externas. Primeira dica, procure um local adequado para você fazer a tarefa, aquilo que você vai fazer, se for possível. Por exemplo, vai estudar, vai trabalhar? Se não for o local adequado, qual é o melhor lugar onde você poderia ir fazer aquilo lá, tá? Algumas pessoas, por exemplo, elas preferem um local super silencioso. Por exemplo, tem gente que agora na pandemia ninguém mais vai, eu acho, em biblioteca, né? Tem pessoas que gostam de estudar ou de fazer tem um trabalho para fazer, gostam de ir numa biblioteca onde tem muito silêncio. Eu já não gosto. Eu prefiro, por exemplo, sentar num café, numa cafeteria, onde tem vários barulhinhos, mas nenhum barulho grande interferindo. Então, busca qual é o melhor local para você, tá? Segunda dica dentro da terceira dica. Se nesse local existem muitas distrações, tipo assim, tem uma TV ligada, tem gente conversando ali, tem carro passando na rua, tem uma obra no prédio do vizinho, né? Quantas vezes o cachorro do vizinho latindo. Gente, eu não sei vocês, mas aqui em volta
de onde eu moro, tem um tanto de cachorro e parece que as pessoas, elas trancam os cachorros na sacada. E aí o cachorro começa a latir loucamente, você tá trabalhando, é impossível, né? O vizinho bate a porta, enfim, dica para isso, fone de ouvido. Mas não adianta pôr um fone de ouvido com funk tocando. Se você puser um fone de ouvido tocando um funk, você vai, não tem jeito de se concentrar. Você tem que escolher um tipo de música. Se você puser, inclusive no YouTube, músicas para concentração, tem várias, são trilhas, como se fossem trilhas sonoras. Tem uma de 2 horas que é excelente, que tem o desenho de um cérebro, assim. Mas você também pode, ou essas músicas para concentração, tem umas músicas também que você vai digitar e colocar assim, músicas... frequência de concentração. Aí vai aparecer não sei quantos hertz. São músicas também que te ajudam a se concentrar e estilos musicais, né, que te ajudam a concentrar. É música clássica, então pode ser música clássica várias, ou, por exemplo, música clássica piano, que aí vai ter só o piano tocando. E também pode ser jazz. Essas são as músicas que você pode colocar no seu fone de ouvido, tá? Mas se você quiser uma dica, digita música para concentração, coloca o fone de ouvido, vai te ajudar demais. Outra mini dica dentro da terceira dica é você negociar. Você precisa explicar para as pessoas que estão dentro da sua casa, às vezes até para os seus vizinhos, porque às vezes a pessoa ela não sabe o barulho que ela gera. E às vezes ela também não sabe o quanto esse barulho chega até você. Por exemplo... Os vizinhos, eles não costumam perceber, eles não costumam parar para prestar atenção o quanto, cada vez que eles batem a porta da casa deles, tô falando para quem mora em apartamento como eu, né? O quanto ele bate a porta da casa dele te atrapalha se você estiver fazendo uma tarefa que exige concentração. Ele nunca parou para pensar nisso. Lógico, no momento que ele tá fechando a porta, ele não tá concentrado. Mas se você vai lá e negocia e explica para ele o que acontece... Muito provavelmente, 99%, a não ser que ele seja uma pessoa meio desparafusada, ele vai falar, poxa, nunca tinha percebido, e vai cooperar com você, né? Na sua família não vai ser tão fácil assim, mas eu recomendo que você persista na negociação, você explique para as pessoas, olha... Eu preciso aqui fazer uma tarefa, os filhos, o marido, a esposa, o pai, a mãe, olha, eu preciso aqui fazer uma tarefa importante, então eu preciso me concentrar. Muitas vezes até a sua funcionária, né? Então você tem uma funcionária que trabalha na sua casa. Se você não explicar para ela, falar assim, olha, eu vou fazer um trabalho aqui que eu preciso de concentração, tá? Então eu vou me concentrar, põe um fonezinho de ouvido. Se você não fizer isso... O que vai acontecer? Ela não sabe que você está concentrado. Então, a todo momento, ela vai te interromper e vai falar assim, viu? Acabou o detergente. Viu? Sabe a fulana? Não sei o que lá. Nossa, você não sabe. Eu fui limpar tal coisa agora, você não sabe como tá. Por quê? Porque ela não sabe. E aí, você tem que treinar essa negociação. Você tem que... Porque na primeira vez, os seus filhos, o seu marido, inclusive, talvez eles não vão entender que você tá falando sério. E eles estão tão acostumados a te interromper que eles, não, na verdade, pela força do hábito, eles vão continuar interrompendo. E você, com toda a paciência do mundo, vai treinando essas pessoas, entre aspas, tá, gente? No bom sentido, você vai adestrando as pessoas... para elas entenderem que naquele momento você precisa de concentração. E uma coisa que funciona muito são plaquinhas e post-its. Você pode pôr plaquinha na porta, post-it no computador. Se você trabalha num ambiente com várias pessoas e tem um monte de gente com computador, ou tem várias salas, né? Quando eu trabalhava no corporativo, eu tinha minha sala e eu fazia muito isso. Às vezes, quando eu precisava me concentrar num projeto, eu botava um post-it na porta... um post-it e escrevia assim, mente pensando, por favor, só interrompa em caso de incêndio, que era pra pessoa já saber assim, cara, se o prédio estiver pegando fogo, me chama, se não tiver, não interrompe agora. E você pode pôr no computador também, um post-it assim, ó, não perturbe, ó a prova de que eu uso. Você pode pôr, tá? Costuma funcionar, desde que você treine as pessoas. Dica número 4. Essa é difícil. Se você já me acompanha, você já me ouviu falar.
E se você já fez, você sabe que ela é a melhor e mais libertadora de todas as dicas para você ter mais foco e concentração no seu dia a dia. Desative todas as notificações do seu celular e do seu computador. Todas. Gente, único barulho que o meu celular faz é quando ele toca. E o que acontece? Hoje em dia as pessoas ligam muito pouco. As pessoas mandam mensagem. Só que se o seu celular faz plim a cada WhatsApp que chega, a cada comentário que tem no Instagram, cada e-mail que chega, cada, sei lá, alguém que publica no Facebook, você tá morto, você tá acabado, você tá moído, igual uma carne moída em pedacinhos. Sua vida virou um monte de pedacinho, igual uma carne moída. Por quê? Porque você fica o tempo todo desviando a atenção com aquele barulhinho. Dani, mas eu consigo continuar trabalhando, eu não fico parando para responder. Você pode não parar para responder, mas o parar para só espirrar, só de você olhar do lado, só para ver se o que chegou foi um WhatsApp ou se foi um e-mail, você já desviou a atenção, e até que você consiga se concentrar de novo na tarefa que você estava fazendo, você leva no mínimo 5 minutos, de 5 a 20 minutos para voltar a se concentrar. Então, se você desativar as notificações, você já vai ver assim que a sua vida, você já começa a curtir o dia de novo, tá? O seu dia já passa a ficar um dia que você tá curtindo. Outra coisa que você pode fazer, funciona com muitas pessoas, é virar o celular de cabeça para baixo. Para outras pessoas, precisa colocar o celular longe mesmo, porque ainda que ele esteja de cabeça para baixo, a pessoa lembra de uma coisa e aí ela pega o celular e fala assim, deixa eu só mandar essa mensagem rapidinho. Aí manda uma mensagem, entra na rede social, responde outro WhatsApp, quando vê passaram-se 40 minutos. Então, deixar o celular longe, né? E aí tem agora as dicas que eu acho assim mais legais mesmo, que são de produtividade dentro dessa dica, né? Eu adoro trabalhar com isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma técnica que chama Pomodoro. Ela chama Pomodoro por causa do temporadorzinho em formato de tomate, que foi um temporizador para usar em cozinha, criado na Itália, que ele é em formatinho de tomate, você vira e o máximo dele são 25 minutos, né? Então a técnica Pomodoro é uma técnica de 25 minutos. Pra mim, 25 minutos é muito pouco, porque até eu entrar mesmo em hiperfoco, eu levo pelo menos 20 minutos, né? Pra eu entrar naquele estado de concentração plena. Então, pra mim, 25 minutos é muito pouco. Então, eu costumo usar a técnica Pomodoro, só que eu coloco blocos de tempo de 50 minutos ou de 1h30. De 50 minutos ou de 1h30. E eu faço isso usando o temporizador do celular, né? Eu vou lá no timer, coloco um tempo de 50 minutos e aí eu falo assim, bom, agora eu vou ficar 50 minutos aqui só nessa tarefa. E aí você já sabe, você não precisa ficar olhando... Por que essa técnica é incrível? Porque você não precisa ficar olhando o relógio. Você não precisa ficar controlando o tempo. O temporizador controla pra você. E aí você só se concentra na tarefa. E aí o que você faz? Você cria uma recompensa. A cada 50 minutos trabalhados ou 50 minutos de estudo, você se dá uma recompensa de 10 minutos. Então assim, se eu ficar concentrada aqui nessa tarefa por 50 minutos... eu vou ter 10 minutos de ficar na rede social, por exemplo, tá? Se eu conseguir sentar minha cabeça nesse projeto ou sentar para ler esse livro, aí se for ler um livro, você pode colocar 25 minutos. Se eu ficar 25 minutos aqui, eu vou sair e depois vou lavar a louça, sei lá, que seja. Você pode, né, ir usando essa técnica a seu favor, tá? E como que essa técnica funciona? Ela precisa da recompensa, ela precisa do tempo de recompensa, tá? E uma outra dica para ela funcionar. Se você tiver no computador, você tem que fechar o seu WhatsApp web, tá? Porque ele não pode ficar aberto como tela de fundo para você ficar vendo mensagens pulando ali no seu computador, tá? Então essa técnica Pomodoro é muito legal, você pode usar usando o temporizador do seu celular.
tá bom? Desde que ele esteja, as notificações estejam todas desativadas, né? Porque se elas não estiverem desativadas, também não vai funcionar. Então, uma coisa depende da outra aí nessa dica número 3, tá? A dica número 4, dica número 5 agora. Dica número 5, eu não numerei, mas tô falando pra vocês numerado, então eu tô me perdendo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Dica número 5 você pode usar extensões no seu computador. Tem uma que eu uso, que ela é o Pomodoro, chama Strict Workflow. Strict Workflow. A Mila tá dando uma dica que é também colocar o celular no modo avião. Também é muito legal, tá? Só que o modo avião, por exemplo, para uma pessoa que tem filhos e às vezes ela tá trabalhando longe dos filhos, pode não funcionar, porque a pessoa fala assim, mas e se me ligarem lá de casa falando, ou por exemplo, os filhos estão na casa da mãe, mas e se alguém ligar falando que aconteceu alguma coisa? Então não pode, nem sempre as pessoas podem colocar no modo avião, né? Ou às vezes, tipo assim, vai receber uma ligação do trabalho. Então, por isso que silenciar as notificações é a melhor coisa. A Camila escreveu aqui no comentário o nome dessa extensão. Imagino que você use também, né, Camila? Chama Strict Workflow. Você instala no Google Chrome, eu não sei se tem para outros. Você vai no Google Chrome, digita, a Camila escreveu aqui, Strict Workflow, e ele vai instalar como se fosse um aplicativo no seu Google Chrome. E o que ele vai fazer? Você vai selecionar lá quais sites ele não pode abrir enquanto você estiver trabalhando. Então, você tá trabalhando num projeto e aí você pensa assim, vou só entrar no Facebook. Você vai tentar entrar no Facebook, ele vai falar bloqueado. Você vai tentar entrar no Instagram, ele vai falar bloqueado. Você vai tentar entrar no YouTube, você vai tentar entrar no próprio Google para fazer uma busca de alguma coisa, ele vai falar assim, tá bloqueado. Por um tempo, que aí você determina se são 25 minutos, se é 50 minutos. Pra quê? Para te ajudar a manter o foco e a concentração naquilo que você queria. E tem um outro que chama Forest. Esse Forest é bem legal, porque o do Strict Workflow, ele é um tomatinho verde, quando você ativa, ele fica vermelho. E aí ele vai ficando verde aos poucos. No final, quando você conclui o tempo, o tomatinho volta a ficar verde, quer dizer que você tem uma recompensa. Isso gera o mesmo tipo de dopamina que você tem de ficar vendo coisas no seu Instagram. Vendo quem te mandou mensagem no WhatsApp, vendo quem curtiu sua foto. É o mesmo tipo de dopamina. E tem uma outra extensão que chama Forest, que ela começa, você coloca o temporizador também, ele também trava tudo e ele trava no seu celular também, tá? É muito legal esse Forest. Ele vai travar tudo para você não poder entrar no WhatsApp, você não vai poder fazer mais nada, você só pode fazer aquilo. E aí, quando você aciona o tempo, ele começa plantando uma sementinha. E aí vai nascendo uma plantinha e ela vai crescendo. E aí você determinou aquele tempo. E aí ela tem que crescer até virar uma árvore. E aí a sua recompensa é começar a ver que você tá ganhando ali uma floresta cheia de árvores. Então é bem legal também. Nossa, essa dica é muito legal. Essa é a número 6. Nossa, gente, essa dica é outra que salva vidas. Essa dica salva vidas, salva almas, salva pessoas da loucura. É o seguinte, você precisa ter sempre como seu fiel escudeiro, seu melhor companheiro, um bloco de pendências e exceções. Pode ser um bloquinho físico, uma caderneta, ou pode ser o bloco de notas do seu celular. Para que serve isso? Ó, a primeira dica, água. Para que serve isso? Para você anotar todas aquelas coisas que ficam te interrompendo. Agora são as interrupções internas, né? Eu falei aqui das externas, de como você controlar o ambiente, como você controlar as interrupções externas, que chegam tanto pessoalmente quanto virtualmente. E agora tem uma forma de você, de certa forma, controlar as interrupções internas, aquelas que a sua cabeça fica gerando, que é o seguinte: você senta para fazer uma coisa importante
e a sua cabeça imediatamente, a sua mente começa a sair dali e bloco de pendências e exceções. A Camila, minha assistente virtual, conhecida como Teacher Lila, está aqui digitando para vocês. Obrigada, viu, Camila? Você está contratada já como assistente. Tá digitando aqui para vocês algumas dicas. É o bloco de pendências e exceções. Você vai começar a escrever ali tudo aquilo que começa a vir na sua mente, porque você senta para trabalhar, aí começa assim: nossa, precisava ter avisado a fulana que não sei o que lá. Aí para de fazer, aí, nossa, esqueci de pagar aquela conta. Putz, tinha que ter marcado o dentista. Nossa, preciso entrar no Mercado Livre para comprar tal coisa. Putz, tô precisando de não sei o que. Fiquei de pesquisar aquele preço. E, gente, vou falar para vocês. Eu luto o tempo todo contra essa Dani enlouquecida, descontrolada, desgovernada, que para a coisa mais importante e vai fazer a outra coisa só porque lembrou, entendeu? Que tinha que fazer aquilo. Só que isso aí, gente, é o maior desperdício de energia que existe. É você determinar que você vai fazer uma coisa e aí você fica parando para fazer outras coisas. Porque a sua mente, ela faz isso mesmo. Ela fica te interrompendo. Então você tem que ter uma arma secreta contra a sua mente, para que ela possa te ajudar e não te atrapalhe mais. Então você tem que ter esse bloquinho. Ele pode ser no bloco de notas do seu computador ou ele pode ser uma caderneta física. Ou então, você pode fazer o seguinte. Olha só como que é legal essa. Toda vez que você vai ler, vai fazer um projeto, vai trabalhar, vai estudar, alguma coisa assim, ou mesmo você estiver fazendo as tarefas da sua casa, você está cuidando da casa, está fazendo as tarefas, tenha sempre uma folhinha, um bloquinho de rascunho. E aí, você está fazendo uma determinada tarefa, lembrou da outra, vai lá no bloquinho de rascunho e escreve. Lembrou da outra, vai lá e escreve. Lembrou da outra, vai lá e escreve. Mas sem parar de fazer o que você estava fazendo. Começou aquela coisa, você vai até o fim. Ou até o tempo que você determinou. Você está fazendo uma tarefa. Seja uma tarefa da sua casa, de cuidar da sua casa. Seja uma tarefa de trabalho, seja estudar, seja ler. Você vai ter sempre um rascunho do seu lado e... lembrou de uma coisa? Anota no rascunho. Lembrou da outra? Anota. A hora que você acabou aquela tarefa, você vai lá no rascunho e fala, bom, isso dá pra fazer agora. Tchuk, já faz e já põe um check ali. Isso também dá pra fazer agora. Tchuk, gostou do barulhinho? Tchuk, já fiz. Isso aqui que era avisar a fulana de não sei o que lá, também já deu pra fazer. Tchuk, já fiz. Isso aqui não vai dar pra fazer agora. E aí, o que você pode fazer? Ou você coloca na sua agenda para fazer num outro horário, ou você coloca lá naquela lista que você criou e que vai salvar a sua vida no bloco de notas do seu celular ou na caderneta, chamado bloco de pendências e exceções. Só que aí você vai ter que ter um dia e um horário da semana. O meu, por exemplo, ele costuma ser todos os dias, 30 minutos após o almoço. E na sexta-feira eu tenho um tempo um pouquinho maior para isso. E aí eu pego, então, tudo que eu vou lembrando que eu tenho que fazer, que é coisinha rápida, eu vou anotando ali. Quando chega nesse bloco de exceções que eu chamo, que é 30 minutos depois do almoço, eu vou fazendo e vou ticando. Tchuc, 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 tchuc. Você não tem ideia do que isso muda a sua produtividade do seu dia, tá? E aquelas exceções que não vai dar para fazer rapidinho, eu coloco no bloco de notas e vou fazendo de sexta-feira durante aquelas 2 horas que eu determinei para fazer, né? Então, às vezes, por exemplo, eu tenho que receber o encanador para consertar alguma coisa dentro da minha casa. Vai ser naquelas 2 horas ali. Se a minha funcionária não puder receber e tiver que ser eu, vai ser ali naquelas 2 horas, tá bom? Preciso entrar no Mercado Livre para comprar uma coisa. Não vou mais interromper uma atividade importante para fazer isso. Ela vai para o bloco das exceções e das pendências, que vai acontecer naquele determinado horário que tá na minha agenda já para fazer todas essas coisinhas. Show? Gente, quem tá gostando das dicas,
aperta a mão nesse coração aí pra eu saber que vocês estão gostando. Se tiver ajudando, aperta assim, ó, no coração pra eu saber. Se tiver ajudando. Já foram? No final vou fazer um resumo não. Eu vou falar todas as dicas de novo, porque não vai dar tempo de fazer resumo. Próxima dica. Treinar a atenção plena. Cara, essa dica é maravilhosa. Mas eu tenho certeza que você vai falar assim, ai, Dani, isso é muito difícil. O treinar a atenção plena é o seguinte, tem duas formas. Você pode encontrar momentos do seu dia para respirar. E esse respirar, gente, pode ser respirar 3 vezes, podem ser 3 respirações profundas, até 10 respirações profundas. Então, só o fato de você, quando você levanta de manhã cedo, em vez de você já levantar, pular da cama atrasado, você sentar na sua cama e você fizer 3 respirações profundas, mas aquela respiração que você inspira, segura e solta. Só de você fazer isso, quando você acorda, antes de sair pilhado, correndo para o seu dia, já melhora a sua capacidade de foco e concentração ao longo do dia. Se você puder fazer 10 respirações, melhor. Se você puder fazer isso algumas vezes ao longo do dia, por exemplo, faz 3 ou 10 logo que acorda. Na hora do almoço, quando você volta do almoço, você pode fazer mais 3 ou 10. E isso, inclusive, ajuda a dar aquela... Sabe aquele, como é que chama? Aquele restart que a gente precisa para o período da tarde, né? Quem não pode, quem não tem o privilégio de poder dar aquele cochilinho depois do almoço, fazer esse exercício de respiração logo depois do almoço ajuda o corpo a dar um restart, sabe? Porque o seu cérebro, ele entra mesmo numa letargia na hora do almoço, né? Ele fica mais devagarzinho, né? Então, respirar. E se você puder, né, meditar. Práticas de meditação de 5 minutos já mudam a sua capacidade. Se você puder 10, melhor ainda. É super interessante, né, Camila? É bem legal isso. Dica número 8. Essa também vocês não vão acreditar, porque ela é tipo a água. Você precisa ter uma boa qualidade de sono para melhorar a sua capacidade de foco e concentração. Quem não dorme muito bem ou quem dorme muito poucas horas vai perdendo a capacidade de foco e de concentração. Por isso que não se recomenda que pessoas que dormiram pouco dirijam. Tem pessoas que falam assim, não, mas eu não durmo na estrada, eu não durmo enquanto eu estiver dirigindo. Mas a questão não é você dormir enquanto está dirigindo, é que se você dormiu pouco, você não consegue ter o mesmo nível de atenção. Gente, olha que loucura! Então você percebe que se você tá dormindo pouco ou você tá tendo uma qualidade de sono ruim, você precisa dormir num ambiente que seja totalmente escuro, né? Se você não tem isso, você precisa pôr aquele negócio que ele tapa-olho, precisa ter a temperatura adequada, precisa ter silêncio. Se você não consegue ter silêncio, você tem que pôr um ruído branco, tá? O que é um ruído branco? Eu, por exemplo, na onde eu moro, eu não tenho silêncio pleno. Eu ouço os carros passando, eu ouço uma moto muito barulhenta, né? Eu ouço um vizinho, às vezes, e tal, que chega de madrugada. Então, qual que é o meu ruído branco? Eu ligo um ventilador, que fica fazendo aquele barulho de ventilador constante. E aquilo, gente, muda completamente a qualidade do sono, tá? Então você precisa ter uma boa qualidade do sono, é a dica número 8 para você ter mais foco e concentração. Dica número 9, alimentação. Existem os alimentos que ajudam você a ter mais concentração e mais foco e mais energia para isso, e existem os alimentos que vão te atrapalhar. Quem já não ouviu falar que fica muito difícil você almoçar uma feijoada e querer trabalhar depois ou querer estudar? Não fica muito difícil? Por quê? Como disse a Camila, o oxigênio vai se concentrar na digestão. Então, aquela digestão mais difícil, que o seu organismo, os seus sistemas, o que ele vai fazer de novo? Ele vai falar, bom, agora o que ela mais precisa
é fazer a digestão dessa feijoada. Ou então fazer a digestão dessa, sei lá, foi na churrascaria, né? Quantas pessoas almoçam na churrascaria e comem aquela quantidade de carne? Aí o que o organismo fala? Bom, agora a concentração precisa ser aqui na digestão dessa carne toda. E aí você acaba não conseguindo ter tanto foco e concentração. Mesma coisa com muita massa e mesma coisa com muito açúcar, tá? Então, comidas muito pesadas, muita massa, muita farinha e muito açúcar, ou melhor, qualquer açúcar, né? Ele vai dificultar a sua capacidade de foco e de concentração. E a última dica é você praticar atividades físicas de pelo menos 30 minutos. Por quê? Aí foi até interessante que eu sabia disso na prática, né? Mas eu tive a comprovação lendo este livro do Daniel Goleman. E o Daniel Goleman, ele explicou que existe uma comprovação científica de que para você ter foco, para você continuar focado e para você se concentrar, você precisa ter os momentos de despressurização, né? Então, por um exemplo de o que é o momento de despressurização, 30 minutos de atividade física. Ou 30 minutos, ele recomenda muito uma caminhada num parque ou num lugar onde tenha árvores, ao ar livre. Isso despressuriza, né? Não é uma palavra dele, é uma palavra minha, mas para que você tenha mais foco e concentração, você precisa praticar atividade física, de preferência ao ar livre, por pelo menos 30 minutos. Mas uma atividade física que seja num ambiente fechado de 30 minutos já vai te ajudar. Resumo das dicas. Quem gostou, já aperta o coração aí. Resumo das 10 dicas para você ter mais foco e concentração. E eu já vou te contar qual que é a estratégia que vai mudar a sua vida para você ter mais foco e concentração. Antes de tudo isso, alguns recados para vocês que estão aqui. Como que vocês querem que seja 2021? Como? Você quer ser o 2021 com o pé direito? Você quer tirar mais metas do papel? Você quer ter mais tempo para fazer as coisas que você gosta? Obrigada pelos corações! Você quer ter mais tempo para fazer? Amo os corações, vem com as carinhas de vocês assim, então é ótimo. Você quer ter mais tempo para fazer as coisas que você gosta? Você quer organizar sua vida? Você quer organizar seu dia a dia? Você quer, em 2021, tirar as metas do papel e avançar na conquista dos seus objetivos e sonhos? Então, você tem que participar da Jornada da Realização. É um evento online gratuito que eu estou dando de presente de ano novo para vocês. Vai ser na primeira semana de dezembro. As inscrições abriram esta semana. E para você se inscrever, o link tá na bio do meu perfil, na descrição do meu perfil, aqui no Instagram, tem o link para você fazer sua inscrição. É totalmente gratuito, vai ser online na primeira semana de dezembro. Quem quer começar 2021, quem quer ter um 2021 totalmente fora da curva, de tão extraordinário que vai ser, não fica acreditando, gente, que a pandemia vai passar. Não fica pensando no que o governo vai fazer, não vai fazer. Faz você a sua parte, tá? Você faz sua parte. Eu vou fazer a minha parte te ajudando. Tô oferecendo para vocês a jornada, que é esse evento, para te falar o que você precisa fazer agora para ter um 2021 totalmente extraordinário, com resultado, com você comprovando que você avançou na direção dos seus objetivos e sonhos, tá? O link para se inscrever tá aqui na bio do meu perfil. E segundo recado, na próxima quinta-feira, você vem jantar aqui comigo no Instagram às 19h32, porque eu vou bater um papo com um cara extraordinário, o coach que mais impactou a minha vida e que, assim, me ajudou a tomar decisões que foram disruptivas para mim, né? Eu sou muito grata a ele. Vou bater um papo com o Marcelo Jabur aqui no meu Instagram. Você vem jantar com a gente, tá? Na próxima quinta, 19h32, a gente vai bater um papo sobre como que você faz para ter mais sorte em 2021. O que você tem que fazer para ter mais sorte no 2021? Vai ser na próxima quinta-feira. Pessoal, para repassar as 10 dicas para ter mais foco e concentração. Tome mais água. Organiza o ambiente, controla as distrações, usa fone de ouvido, negocia, cola post-it, não perturbe.
Desative as notificações do seu celular e do seu computador. Usa um bloco de pendências e exceções. Vai anotando todas aquelas coisas que você lembrar, mas você não precisa parar para fazer agora. Treina sua atenção plena com respiração e meditação. Boa qualidade de sono, alimentação que ajuda e 30 minutos de atividade física. Para terminar, a estratégia que vai mudar a sua vida é você começa a perguntar por que você vai fazer isso. Ah, eu preciso me concentrar nisso. Por quê? Comece pelo porquê. Comece a perguntar por quê. Ah, eu preciso me concentrar naquilo. Mas por quê que eu preciso Por que eu preciso fazer? Ah, eu preciso sentar para ler um livro, para ler esse livro. Por que mesmo que eu preciso ler esse livro? Aí vai vir uma resposta. Aí você não se contenta. Você fala assim, mas para que eu quero isso? Mas para que eu quero aquilo? Ah, eu preciso me concentrar nesse trabalho aqui. Por quê? Porque o meu chefe pediu. Mas para que o meu chefe pediu? Ah, porque isso faz parte de um projeto maior. Mas pra quê? Mas pra quê? Mas pra quê? Mas pra quê? Mas pra quê que eu vou fazer? Uai, pra não ser demitida? Mas pra quê? Porque eu preciso desse salário? Ah, mas pra quê? Porque eu preciso sustentar minha família? Ah, mas pra quê? Quanto mais você tiver os porquê de você ter mais foco e concentração, mais foco e concentração você vai ter. E quer saber? A próxima vez que você estiver num jantar com a sua família, começa a pensar, por que a gente vai ficar aqui concentrado, um olhando o olho no olho do outro? Ou então quando você estiver conversando com um amigo seu, por que eu vou ficar aqui concentrada, olhando no olho dela e conversando com ela? Puxa, porque eu valorizo essa pessoa. E eu acho que ela merece um pouco do meu tempo. Então eu vou virar o meu celular de cabeça para baixo, ou então eu vou colocar o meu celular dentro da bolsa e vou só ficar aqui, nessa atenção plena com ela. E aí você vai no meu Instagram, que se quiser tirar um print agora dessa live, já tira um print, ó, um brinde à sua concentração, ao seu dia a dia com muito mais foco e com mais disciplina. Tira um print, ó, print, publica lá no seu stories e comenta, compartilha comigo, fala, puxa Dani, eu consegui passar 15 minutos com a minha filha só prestando atenção nela, ou com meu filho, ou com meu marido, ou com a minha esposa, sem me distrair, só pensando atenção neles, tá bom? Pessoal, se agregou pra vocês, aperta o dedo aqui no coração. Se tem alguém que precisa desse conteúdo, eu vou deixar salvo aqui no meu IGTV. Você vai lá no aviãozinho e compartilha com quem precisa. Tem um vídeo no YouTube que eu publiquei essa semana lá no meu canal Dani Lui sobre você não precisa ter certeza, você precisa de coragem para fazer o que você quer fazer, tá bom? Aproveita que eu tô te dando um monte de coisa. Parabéns para as mulheres empreendedoras, que é tudo de graça, porque tá chegando Natal, tá chegando 2021 e eu tô bem generosa. Um beijo!